Olá, amigos do canal. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje, trago muitos relatos sobrenatural para vocês. Então vamos aos relatos. Você acredita em vida após morte? Acha que quando as pessoas se vão, o amor continua? E esse amor vem se despedir de nós? Me chamo André, o que aconteceu comigo é inexplicável. A minha irmã mais velha faleceu em março de 2016, por volta das 10 horas da manhã. Ela chegou ao hospital, mas estava com morte cerebral e basicamente com suporte de vida. A minha irmã mais nova e o meu pai chegaram ao hospital a tempo de dizer adeus, antes de ela ser retirada do suporte de vida. Eu ainda estava a alguns quilômetros de distância. Ela foi levada brevemente para uma suíte cirúrgica, para remover seus órgãos. Ela era uma doadora. Depois foi levada pelas escadas, para fora do hospital e para o necrotério em um prédio diferente, onde seria preparada para os serviços de cremação. Não houve autópsia, o COD foi suicídio. Algumas horas depois, por volta das 14 horas, minha irmã, que faleceu, seu namorado viúvo, recebeu uma ligação aleatória em seu celular. O identificador de chamadas, em seu telefone não exibiu o número da chamada, hora, código de área, duração da chamada ou algo assim. Foi direto para o correio de voz. Ele tocou a mensagem no viva voz e, inacreditavelmente, era a voz da minha irmã. Ela estava dizendo, sou eu. E o nome dela. A voz dela soava quase frenética e parecia que ela estava debaixo d'água. Nós, os irmãos e namorado viúvo, todos ouvimos, e todos concordamos que era a voz dela. Como foi feita aquela ligação ou mensagem nunca saberemos. Ela estava no necrotério, falecida. Eu e minha família, morávamos em uma casa de 2 andares. O segundo andar era de madeira, enquanto o primeiro andar era cimentado. Porém, a princípio não entendi muito bem por que foi construído dessa forma. Quando eu tinha 7 anos, não prestei muita atenção nisso. Na época éramos apenas eu, minha irmã mais velha, e uma empregada, já que meus pais trabalhavam na época e muitas vezes voltavam para casa tarde da noite. Tínhamos passado a maior parte do dia no térreo brincando, com brinquedos, quando minha irmã mais velha me pediu para ir com ela ao segundo andar. Nunca tínhamos subido lá porque meus pais deram instruções específicas, para não nos aventurarmos lá sem eles, mas conhecendo minha teimosa irmã e sua curiosidade, ela iria lá, comigo ou sem mim. Fiquei relutante no início, já que eu era o gato mais assustado de nós dois, mas ela finalmente me convenceu. Nossa babá estava ocupada lavando louça no momento. Ela não percebeu que havíamos saído da sala, para subir para o segundo andar. No caminho até lá, o chão rangia e dava para sentir o cheiro de que era velho. Quando vimos o segundo andar, parecia que o tempo havia parado e estávamos em um período diferente. O segundo andar parecia intocado. Havia uma cadeira de balanço, ao lado da sala ao lado de uma janela, e um berço a poucos metros de distância, bem como um pequeno armário. Pelo que parecia, obviamente era um berçário. Começamos a olhar em volta enquanto minha irmã se aproximava para experimentar a cadeira de balanço, e depois verificava o berço. Alguns minutos se passaram e eu percebi que minha irmã não tinha saído de onde estava. Fui até ela para ver o que estava acontecendo. Ela estava olhando, e parecia uma grande mancha marrom no meio de um berço. Quando ela se aproximou para tocar o berço, pude sentir os cabelos da minha nuca, começando a se arrepiar. Senti uma onda de pânico, e agarrei minha irmã pelo colarinho, e arrastei-a para fora dali. Eu não sabia o que me fez correr, enquanto arrastava minha irmã comigo, mas algo no berço me fez sentir incrivelmente desconcertado, e só piorou quando minha irmã foi e tocou o berço. Naquela noite, enquanto jantávamos, confessei aos meus pais que havíamos explorado o segundo andar, apesar de nos terem dito para não fazê-lo, e fui repreendido enquanto comíamos. Depois que tudo se acalmou, perguntei à minha mãe por que éramos proibidos de estar lá em cima, já que só íamos morar na casa por alguns meses, antes de nos mudarmos para nossa casa permanente. Minha mãe perguntou ao proprietário, no dia seguinte por telefone. Acontece que a dona da casa havia perdido a filha,
e o neto nesta mesma casa do segundo andar. Ela voltou para casa, para o marido psicótico, que sufo, o bebê com um cobertor porque ela não parava de chorar. Quando sua filha foi tirar o marido do caminho para pegar seu bebê, ele foi pego de surpresa e lhe deu uma cotovelada no rosto, fazendo-o abater com força a cabeça no chão. Sua filha e seu neto não sobreviveram ao incidente e o marido foi preso. A proprietária não mudou nada no segundo andar desde o incidente, dizendo que sentia que havia algo lá em cima que a deixava irritada, desde a morte de sua filha e neto. Ela queria reformar a casa e destruir o segundo andar, para transformar em uma casa de um único andar para poder alugar. E foi por isso que ela contratou meus pais, e nos permitiu morar temporariamente aqui, mas tinha instruções estritas para não ir ao segundo andar. Ela não gostava do segundo andar, mas não quis revelar o que aconteceu, pois isso afastava as pessoas. Depois disso saímos daquela casa, mais cedo do que a estadia combinada, e não voltamos lá desde então. Olá, Tassiana e pessoal do canal. Eu diria que estou muito consciente do paranormal, e de coisas dessa natureza. A casa dos meus pais tem mais de 100 anos e fica ao lado da Igreja Católica, onde minha mãe, meu irmão e eu fomos batizados. Agora é aqui que fica interessante. Na década de 1950, no meio de um sermão, o padre que morava na casa anexa à igreja estava tendo um ataque cardíaco ou algo parecido. As pessoas que moravam na casa na época o levaram para seu quarto, que hoje é nossa sala, onde ele morreu mais tarde. Anos mais tarde, quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, tinha acabado de acordar de um cochilo na poltrona reclinável da sala de estar e ainda estava grogue. Lembro que mamãe tinha uma planta no meio da porta por algum motivo. Quando virei a cabeça para ver para onde estava indo, ao tentar não esbarrar na planta, por 2 segundos vi um homem sem rosto, mas estava usando um chapéu. Não sei se era um boné de caminhoneiro ou de beisebol, mas era um chapéu, talvez 1 metro à minha frente. A única razão pela qual sei que era real é porque, mais ou menos 1 ano depois, eu estava assistindo TV no quarto da mãe e estava prestes a me levantar para ir ao banheiro, quando olhei para a porta. Eu vi o mesmo cara parado ali por alguns segundos. Então ele desapareceu. Também ouvi coisas, mas nada foi tão assustador quanto essas experiências, além de ouvir a voz da minha mãe 2 vezes. Uma vez, quando ela estava no trabalho. Eu a ouvi chamar meu nome, na lavanderia, no andar de baixo e perguntei ao meu pai se minha mãe estava em casa e ele disse que não. Da outra vez, minha mãe, meu pai e eu estávamos em casa, e ouvi ela chamar meu nome do último andar, mas não parecia certo. Não respondi por alguns minutos, porque parecia estranho e sei que nunca devo responder se não parecer certo. Perguntei à mãe se ela chamou, e ela disse que não. Essas nem são as coisas mais estranhas que aconteceram. Eu tenho uma namorada de longa distância. Ela e eu conversamos ao telefone todos os dias por pouco mais de 1 ano, antes de nos conhecermos fisicamente. Ela sempre me contava que sempre via o dono anterior, andando pela casa, que morreu naturalmente no pátio, mas nunca descreveu como ele era. Acontece o dia em que finalmente nos encontramos. Tudo correu normalmente, até que acordo por volta das 3 horas da manhã para mijar. Ela ainda está dormindo e eu me levanto e passo pelo armário ao lado do banheiro. Pelo canto do olho, vi o que parecia ser um cara de óculos e vestindo uma flanela azul, mas não vi as pernas. Levei um segundo para registrar o que acabei de ver, olhei para onde o via e ele havia sumido. Eu fiz o que tinha que fazer, não muito preocupado com isso, voltei para o quarto e perguntei para minha namorada: então você vê o cara, ele usa óculos e flanela azul? Ela disse: sim, por quê? Eu disse: bem, acabei de vê-lo. Isso ainda me dá arrepios até hoje, e já fazem quase 3 anos. No verão passado, eu até perguntei se ela já o viu perto de mim, ela disse que o viu parado atrás de mim, enquanto estávamos cozinhando e isso me deu arrepios. Esta foi a primeira vez desde o ensino médio, que vi alguma coisa e também a última vez que vi alguma coisa. Não sei o que é porque não sou mais religioso, sou mais agnóstico, e isso me assusta e me fascina ao mesmo tempo.
Oi, pessoal. Meu relato pode não ser tão assustador, mas para mim foi. Acordei às 6h30 desta manhã para começar o dia, e enquanto preparava o café, ouvi no monitor o que pensei ser meu bebê. Eu tenho um monitor de vídeo, sem Wi-Fi, sem Bluetooth, e pude ver que ela ainda estava dormindo. Coloquei o monitor de volta no lugar, e ouvi algo novamente. Desta vez peguei e levei ele ao ouvido para ouvir mais de perto. Por uns bons 30, 40 segundos, houve um zumbido ou canto cristalino. Era suave, sem palavras e para mim, parecia algo que você cantarolaria, enquanto tenta fazer seu filho dormir. É a primeira vez que ouço algo diferente no monitor nos 9 meses que o tenho. Você já teve alguma experiência de paralisia só-sono? Eu sou um cara que não acredita em fantasmas ou coisas paranormais, mas o que aconteceu comigo há 15 anos e meu pai na mesma noite, não posso explicar. O que aconteceu de verdade? Me dá arrepios, só de lembrar. Eu nunca saberei como explicar, mas pensei que alguém poderia, porque isso aconteceu. Eu simplesmente não consigo compreender, e isso me apavora profundamente só de pensar nisso. Então aqui está o que aconteceu. Eu tinha 17 anos e dormia profundamente às 3 da manhã. Estou dormindo bem, mas de repente, sou acordado pela sensação de que alguém está me sufocando até a morte. Eu não consigo respirar. Estou em pânico e pensando que estou morrendo. Tento acordar, mas tenho dificuldade. Essa coisa de força bruta está com a mão enrolada na minha garganta e apertando com toda a sua fúria. Acho que vou morrer e não consigo respirar. Tento gritar, mas não consigo emitir nenhum som, pois minha garganta está apertada com tanta força. Estou desmaiando e sinto que minha vida está se esvaindo, então de repente consigo gritar socorro. Então me sento na cama, quase hiperventilando e me sentindo muito tonto e enjoado. Sinto-me extremamente assustado neste momento, enquanto fico sentado ofegante tentando entender o que aconteceu comigo. Então eu ouço alto, profundamente, e parece meu pai. Pulo da cama e vou para o quarto dos meus pais. Meu pai está sentado na cama tremendo de medo. Eu digo, o que aconteceu? Ele disse, senti como se estivesse sendo sufocado e não conseguia respirar. Eu apenas olhei para ele em completo estado de choque e disse que isso aconteceu comigo, também. Nunca senti tanto medo e pensei que morreria naquela noite. Foi absolutamente aterrorizante. Então, eu falo sobre isso, e é muito difícil falar porque ainda me assusta. Olá, Tassiana, e pessoal do canal. Eu era enfermeira, e uma história que tenho, é de quando trabalhei em um grande hospital no centro de uma grande cidade. Trabalhei no lado adulto do hospital. E era enfermeira flutuante, o que significa que ia para qualquer andar que precisasse de mim. O andar da pediatria ficava do lado oposto do hospital, detalhe importante para a história. Eu trabalhava à noite, na maior parte do tempo e frequentemente trabalhava no andar da Medsub. Em diversas ocasiões, pacientes me chamaram aos seus quartos, no meio da noite, para me dizer que viam crianças em seus quartos, ou que ouviam crianças conversando, chorando ou brincando. Lembro-me claramente de um senhor em particular que insistiu ter ouvido uma criança correndo e rindo em seu quarto, e ele apreciaria se eu pudesse mandar ele ficar quieto. Ele tinha uma cirurgia marcada para amanhã. Alguns desses pacientes eram idosos, mas outros eram de meia idade ou mais jovens. Depois de alguns outros casos, além desse, levei o assunto a uma das enfermeiras encarregadas, que trabalhava lá há muitos anos, e ela disse que o andar costumava ser o pediátrico, mas muitos dos andares do hospital haviam sido trocados há mais de 15 anos antes. Embora eu nunca tenha visto ou ouvido essas crianças fantasmas, algumas vezes, vi luzes de chamada acenderem em salas vazias. Olá, Tassiana, enfermeira aqui. Trabalhei em vários hospitais, e ouvi muitas histórias. Gosto de trabalhar em hospitais à noite, não acho assustador como a maioria.
Havia uma sala, que às vezes era usada para acomodar até 4 pacientes, chamada de 4PEC. Sempre foi muito mais frio do que qualquer outro cômodo daquele andar. O estranho é que muitas vezes, quando havia apenas um paciente naquele quarto, ele reclamava pela manhã de não ter tido uma boa noite de sono porque seu vizinho, do grupo de 4, estava fazendo barulho. A princípio pensei que fossem idosos delirando, ou que na verdade havia alguém no quarto durante a noite, que trocava de quarto. Mas verificaria com a enfermeira responsável, se o quarto estava vazio, exceto para o paciente, e isso acontecia tanto com pacientes jovens quanto com idosos. Havia também um pátio que tinha um parque infantil. Às vezes as pessoas relatavam uma garotinha brincando lá à noite. Em uma sala específica da UTI, onde nenhuma das enfermeiras gostava de ficar sozinha à noite, e elas não podiam deixar o paciente lá sem que ele caísse, então elas ficavam sentadas no meio da porta. Se eles saíssem, o paciente inevitavelmente ficaria instável e os soros seriam trocados quando passassem pela verificação. Isso era de arrepiar os cabelos. Meus pais eram muito jovens quando me tiveram. Quando meu pai estava na faculdade de medicina, eu costumava ir com ele se não encontrassem uma babá. Eu sentava-me calmamente e lia, ou desenhava. Uma vez, ele perguntou se eu queria ver um cadáver, e me disse o que era. Eu disse que tudo bem. E ele me levou ao laboratório de cadáveres. Ele não quer me assustar, porque eu tinha apenas 5 anos. Ficamos do lado de fora, e olhamos pela porta de vidro. Tudo estava embrulhado e coberto, exceto algumas pessoas que dissecavam o cadáver. Ele explicou o que estava acontecendo e eu fiquei observando. Foi quando perguntei quem era o outro cara. Havia um homem que parecia um típico professor idoso. Perguntei se ele era o professor. Meu pai não conseguia ver o cara. Eu o descrevi e apontei diretamente para ele. Papai não podia vê-lo. Quando apontei para o velho professor, ele sorriu docemente e acenou de volta, levantando a mão e balançando os dedos sem mover a mão inteira. Acenei de volta e meu pai disse: "Ok, vamos sair daqui." Quando começamos a nos afastar, acenei para o cara e ele me deu um sorriso enorme e mostrou a língua de brincadeira. E foi isso. Perguntei ao meu pai sobre isso, anos depois, e ele disse que se lembrava do incidente, ainda afirmou não tinha visto nada, mas disse que sempre se sentiu assustado naquela sala, a partir de então, e só entrou com seu parceiro de laboratório, depois disso, nunca sozinho. Sempre me lembro de uma história da minha mãe, que ainda me dá arrepios quando estou no hospital, à noite. Ela trabalhava em um hospital no Reino Unido e era enfermeira noturna. Sim, era apenas ela, mas a enfermaria estava vazia, exceto por um paciente. Ela desceu para verificar o paciente. Os corredores tinham sensores de luzes, que acendiam com aquele barulho horrível quando você se aproximava. Cloque após cloque. Enquanto você caminhava pelo corredor. Enquanto trocavam gentilezas, a senhora comentou como estava ocupado aqui esta noite. Minha mãe olhou em volta e disse: "Somos só nós duas aqui." O paciente disse: "Não. Quero dizer, querida, eu tenho uma mensagem para você." A senhora então identificou o avô da minha mãe pelo primeiro nome e apelido, comentando coisas de sua infância, quando ele estava por perto. Não é necessário dizer que mamãe ficou no posto de enfermagem durante a maior parte do turno, mas bastante assustada e ao mesmo tempo emocionada. Enquanto eu estava na faculdade, trabalhei em um necrotério durante um verão. Eu estava estudando arte médica, e isso me deu tempo para trabalhar nos meus desenhos, e ganhar algum dinheiro também. Na maior parte, nada realmente aconteceu lá. Você ouve histórias sobre como os necrotérios são assustadores. Este teve seus momentos, que eu chamaria realmente de assustador. Uma noite, eu trabalhava no turno da noite, eu e outro atendente estávamos conversando, principalmente conversa fiada. Ouvimos o que parecia ser uma ferramenta médica caindo no chão.
Ok. Estranho, mas não realmente assustador. Depois, ao longo do balcão onde o legista guardaria os instrumentos post-mortem, todas caíram no chão, como se alguém estivesse andando ao lado e os derrubando, então parou. Depois de superarmos nosso choque e surpresa, saímos correndo pelo corredor. Não voltamos por cerca de 1 hora para limpar tudo. Essa foi a única vez que algo aconteceu, o que me assustou muito por um bom tempo. Olá, amigos, vocês acreditam em fantasma de animais? Aqui vai o meu relato. Eu trabalhei em uma clínica veterinária, então em torno de mortes de animais, em vez de mortes de pessoas. Um pouco diferente de outras histórias aqui. Além disso, é uma longa história. Quando era adolescente trabalhava em uma clínica veterinária, que também hospedava animais. Tinha as chaves e trabalhava sozinho à noite, depois de fecharem e de manhã antes de abrirem. Então geralmente estava escuro. Limpo todo lugar, de cima a baixo, varrer, esfregar, desinfetar, lavar roupa, reabastecer remédios, etc. Basicamente, deixou tudo limpo e pronto para quando fosse aberto. Também cuidou de todos os animais. Passeava os cachorros, arrumava as caixas sanitárias, limpava as gaiolas de todos os animais, alimentava-os e dava-lhes água, dava-lhes remédios, etc. Geralmente, ficava um pouco com os animais, somente para brincar e abraçar eles também. Alguns dias havia muitos animais, então todas as gaiolas estavam cheias. E alguns dias, não havia animais e só precisava limpar o escritório. A forma como o escritório estava situado era um escritório comprido. Havia uma porta da frente que dava para a sala de espera da frente, depois 2 portas no fundo dessa sala, que davam para as 2 salas, uma de cada lado, onde o veterinário atendia os pacientes. Depois, uma porta na parte de trás, daqueles quartos que levava a uma sala maior com pias, remédios e outras coisas. Depois, uma porta na parte de trás, que levava à área de tosa e à área, com gaiolas para gatos, e outros pequenos animais, depois a sala de operação e, finalmente, a parte de trás, que era metade utilitária, metade das gaiolas e corridas de cães. Depois, uma porta que dava para o exterior, onde o escritório dava para um parque onde passeava com os cachorros. É meio difícil de explicar. Então era um escritório longo, com portas de conexão, para a próxima sala que levavam para a próxima sala, depois portas de vai e vem e para a próxima sala, etc. Entrando pela frente, você não conseguia ver a parte de trás, ou passando pelas portas fechadas, para a próxima sala, mas os cães podiam ouvir você lá de trás, e você podia ouvi-los enlouquecendo. Nunca sabia quantos animais estavam lá até chegar lá atrás. Um dia entrei e estava tudo quieto, sem latir, mas eu podia ouvir o som inconfundível, como pregos, vindo de um cachorro grande andando no chão de cerâmica, em algum lugar nos fundos. Apenas pensei que um dos cachorros tinha saído e estava andando. Não é grande coisa, mas precisava ir buscá-lo e colocá-los de volta na gaiola. Caminhei até os fundos e não vi nada no primeiro quarto, então continuei porque ainda podia ouvir o barulho das unhas, andando pelo chão. Então fui para a próxima sala. Nada. Então o próximo. Nada. Na verdade, não havia nenhum cachorro naquele dia. As gaiolas estavam vazias. Estava pirando porque ainda podia ouvir. Quando estava atrás parecia que vinha da frente e vice-versa. Olhei em todos os lugares, mas não havia cachorros em lugar nenhum. Estava pirando porque não consegui encontrar, mas não estava realmente assustado. Não senti nada ameaçador ou mal intencionado ou algo assim. Terminei a limpeza, fui para casa me certificando de ter trancado tudo muito bem. Na manhã seguinte fui conversar com as pessoas, quando elas chegassem para abrir o dia. Contei a eles sobre isso e eles não pareceram nem um pouco surpresos. A recepcionista disse: "Isso é apenas sadio. Não há nada com que se preocupar." Ela me levou até a geladeira e em cima dela havia uma caixa de madeira que eu nunca tinha notado. Era uma caixa de cinzas com o nome Sadie. Aparentemente anos antes de eu estar trabalhando lá,
um casal de idosos estava dirigindo pela cidade a caminho de visitar parentes e seu cachorro ficou doente. Eles saíram da estrada até o veterinário, mais próximo que encontraram, meu trabalho, mas infelizmente o cachorro morreu, apesar do veterinário ter feito de tudo o que podia. Ela era uma cadela velha, porém com problemas de saúde. O casal ficou triste, claro, mas teve que seguir caminho. Então eles pagaram para que seu cachorro fosse cremado e iriam pegar suas cinzas e ir para casa. No caminho para casa, no entanto, eles nunca mais voltaram e o consultório nunca conseguiu contatá-los, então o veterinário apenas guardou as cinzas no consultório. Acho que para o caso de eles voltarem. Desde então, de vez em quando, as pessoas que trabalhavam lá a ouviam. Um cachorro andando ouviam um cachorro, com o canto dos olhos e simplesmente presumiam que era o fantasma de Sadie. Aparentemente, Sadie era uma cadela legal e seu fantasma também, nunca houve nenhum sentimento maligno ou nefasto associado a ela. Só trabalhei lá, por pouco tempo, depois disso e nunca mais a vi, mas acho que ela era um espírito legal que só gostava de brincar com as pessoas e às vezes, não queria ficar sozinha, então quando não havia outros animais lá, ela saía para dizer oi para as pessoas. Ou talvez só quisesse ir para casa. Certa vez, ouvi uma história sobre uma unidade neurológica do 5º andar. Isso me foi dito em primeira pessoa. A enfermeira estava na recepção e um cara com traje de enfermagem branco passou pelas portas duplas, entrou em uma sala vazia e não saiu mais. A enfermeira achou estranho, então entrou no quarto e estava vazio. Ela foi até as portas duplas, e as abriu. Havia 2 técnicos de respaldo conversando na entrada, que juravam que estavam ali conversando o tempo todo, e que ninguém passava pelas portas. Quando um de seus colegas de trabalho voltou do almoço, ela explicou o que aconteceu. Ela disse: isso é apenas Bob, na verdade não me lembro o nome, então o nome foi alterado para proteger minha falta de memória. Ele trabalhava aqui há muitos anos, e foi acusado de moles uma criança. Ele tinha certeza de que estava prestes a ser preso, então pulou da janela daquela sala e se matou. Todos os hospitais em que trabalhei têm pelo menos um fantasma. Nunca trabalhei em uma casa de repouso, mas ouvi de um amigo que trabalha que eles também têm fantasmas. Anos atrás, e isso vai me envelhecer, trabalhei no antigo hospital Peter Bent Brigham. Tínhamos acabado de nos mudar para nossa nova torre e o antigo hospital estava programado para ser demolido. Vários colegas de trabalho queriam percorrer a antiga unidade uma última vez. Ao passarmos pelo que antes fora a grande enfermaria masculina, vimos algumas figuras no que deveria ser uma enfermaria completamente vazia. Um dos meus colegas de trabalho espiou para investigar e imediatamente recuou, com o rosto branco como uma folha de papel em branco. É claro que eu estava curioso então olhei para dentro, também. Tudo o que vi foram 2 homens, 2 velhos sentados numa cama velha, conversando. Meu colega de trabalho explicou: eram Billy e Laurie, eles eram passageiros frequentes na enfermaria. Ambos eram amigos quando estavam vivos, o que não estavam mais. Ela disse que havia rumores de que eles ainda estavam por aí, mas ninguém os tinha visto antes. Eu trabalho em um hospital que está aberto desde 1876. O prédio onde eu trabalhava era o Old Main, que foi construído em 1910. Sou muito cético, mas definitivamente aconteceram algumas coisas que eu não poderia explicar. Uma noite, o sistema de intercomunicação começou a emitir um zumbido estranho e ocasional a cada 20 minutos ou mais. Meus colegas inferiram que se trata de um prédio antigo, algo deve ter quebrado e colocaram uma ordem de serviço para a equipe das instalações verificar. Na noite seguinte foi pior, mais alto e mais frequente. Na terceira noite foi novamente mais alto e mais frequente e agora acompanhado pelas luzes piscando cada vez que o zumbido acontecia. De brincadeira, meu colega e eu baixamos alguns aplicativos de caça aos fantasmas e foi aí que as coisas ficaram estranhas.
Enquanto caminhávamos até onde o zumbido e a luz piscando eram piores, em um canto entre o balcão principal e a sala de medicação, houve um som repentino de baque e a enfermeira responsável soltou um grito e veio correndo para o corredor principal. Ela disse que o baque veio de trás de uma porta que todos nós percebemos naquela noite que nunca tínhamos visto aberta, nem estava etiquetada. Ainda pensando que era apenas uma ocorrência estranha e céticos, retiramos os aplicativos fantasmas e começamos a executá-los. Imediatamente, nossos telefones com aplicativos diferentes acenderam e começaram a emitir sons de alarme e dizer que havia fantasmas por perto. Um que era um aplicativo do tipo AR que apontamos para a porta, disse que o espírito detectou e mostrou um pequeno contorno humano próximo à porta. O telefone dizia para fazer uma pergunta ao espírito, ela perguntou o que você quer, ninguém ouviu nenhuma resposta na hora, mas a porta começou a tremer violentamente como se alguém estivesse do outro lado batendo o mais forte que podia para conseguir sair. O interfone tremeluzente e vibrante e as batidas nas portas continuaram pelo resto da noite. Chamamos a segurança, a limpeza, a manutenção das instalações, o zelador e o supervisor do hospital. Ninguém tinha a chave do quarto. Não havia nenhum lugar para ver o interior da sala, exceto uma janela fosca de privacidade na porta e em nenhum lugar ela era visível de outro local, pois ficava no terceiro andar. Durante toda a noite, a cada 15, 20 minutos, ocorria o zumbido do interfone, as luzes piscavam e a porta tremia com barulhos de batidas, como se a vida de alguém dependesse de sair daquela sala. Enviamos um e-mail ao gerente do departamento sobre isso, incluindo um vídeo de tudo o que ocorreu durante o tempo em que os aplicativos fantasmas estavam em execução. De manhã, a gerente do departamento conseguiu encontrar a chave da sala em seu escritório. Ela nos enviou um e-mail informando que haviam chamado um padre budista e um padre católico para abençoar a sala. A sala não tinha ninguém, nenhuma janela aberta ou quebrada, nenhuma porta para outro lugar que pudesse criar uma corrente de ar. Tinha várias banheiras de terapia de choque frio usadas nos primeiros cuidados psiquiátricos e uma série de equipamentos pediátricos antiquados. Tinha cadeiras de rodas de Vini para crianças, pequenas muletas, pequenas batas hospitalares e velhos berços e próteses de madeira. Aparentemente, há muito tempo, essa área era enfermaria pediátrica e parecia que ninguém estava naquela sala há anos, se não décadas. Após a revisão da filmagem que fizemos e enviamos ao gerente, no momento da batida estavam presentes na porta pequenas formas pretas que ninguém tinha visto pessoalmente. Quando meu colega fez ao fantasma uma pergunta: o que você quer? Uma vozinha estridente pôde ser ouvida dizendo: mamãe. Tudo o que os padres fizeram funcionou porque aquela sala permaneceu trancada e silenciosa durante os anos seguintes, até que fui para outra unidade. Se você chegou até aqui, obrigado. Deixe o seu valeu aí embaixo. Não é inscrito, se inscreva. Tem um relato para compartilhar conosco? Me envie através do e-mail do canal. Não esqueça o último a sair, apague a luz e feche a porta. Bom dia a todos e fiquem bem.